E aí galera, bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Interagindo com Futebol. E hoje vamos dar uma conferida aí em alguns resultados, ou melhor dizendo, em vários resultados de alguns jogos que houveram neste final de semana. Lembrando que neste final de semana o final de semana foi cheio de jogos. Houveram jogos clássicos de duas equipes grandes jogando e também de competições importantes como Premier League, La Liga, Copa do Nordeste. Então vamos dar uma pequena passada nesses resultados, uma pequena conferida. Então vamos lá. Então, antes disso, se você não é inscrito no canal, então se inscreve, deixa o like, ajuda o canal a crescer. Os vídeos no começo vão ser de baixa qualidade, mas a gente vai melhorando e atendendo os pedidos de vocês. Então vamos lá. Para começar, vamos dar uma olhada nos campeonatos nacionais, ou melhor dizendo, nos campeonatos estaduais que houveram pelo Brasil. No Campeonato Paulista houve o grande clássico entre Corinthians e São Paulo, ou São Paulo e Corinthians, já que o jogo foi na casa do São Paulo. E se o torcedor corintiano estava esperando uma vitória, se enganou. O São Paulo venceu por 1-0 a equipe do Corinthians. Corinthians que agora está de técnico novo, português que chegou, Vitor Pereira, se não me engano o nome dele, perdeu para a equipe do São Paulo, que começou a temporada meio oscilante, mas agora a equipe se encontrou, está no bom momento e a equipe do Tricolor venceu por 1-0. Sem dúvidas, quando se trata de Corinthians e São Paulo, é um grande clássico com muita tradição e muita rivalidade, mas dessa vez o Tricolor do Morumbi levou a melhor e venceu por 1-0, placar mínimo, mas que deu os 3 pontos e a vitória sobre o rival. Passando para frente, teríamos Ferroviária e Santos, mas o jogo foi adiado. Então, mais um grande do Campeonato Paulista que não entrou em campo. Passando para frente, tivemos outros jogos de campeonatos estaduais pelo Brasil. Tivemos o Fluminense enfrentando a equipe do Resende e o Flusão ganhou de 4-0 da equipe do Resende. Com a vitória, o Fluminense assegurou o título da Taça Guanabara. Aí, parabéns à equipe do Fluminense, que foi campeão da Taça Guanabara, venceu o Resende por 4-0. No campeonato catarinense, vamos destacar os jogos das equipes de maior expressão do estado. Por exemplo, o Avaí venceu o Hercílio Luz por 3-0. Já a equipe do Joinville venceu a equipe do Barra por 2-1, enquanto Brusque e Figueirense fizeram um jogo igual, terminou em 2-2, um grande jogo. Já a equipe da Chapecoense, que se já não bastava a eliminação na Copa do Brasil, a equipe também perdeu no Campeonato Catarinense para a equipe do Marcílio Dias por 2-1. Então vamos dar uma passadinha. Grêmio e Novo Horizontino pelo Novo Horizontino, não, perdão. Grêmio e Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho. A equipe do Grêmio, que também foi eliminada da Copa do Brasil, empatou, não foi um resultado bom, empatou em 1-1 com a equipe do Novo Hamburgo. Então vamos lá. Ainda pelos campeonatos estaduais tivemos a equipe do Goiás vencendo a equipe do Grêmio Anápolis por 2-1. Isso no campeonato goiano. Pelo Campeonato Mineiro, a equipe do América Mineiro, que fez história ao se classificar para a próxima fase eliminatória da Libertadores, perdeu para a equipe do Vila Nova de Minas Gerais pelo placar de 1-0. Enquanto isso, no Pernambucano, a equipe do Santa Cruz venceu o Vera Cruz por 2-1. Vamos dar uma olhada em outros campeonatos estaduais, porque no Brasil o que não falta é campeonato estadual. Então é sinal de muitos jogos no final de semana. Pelo campeonato, pela Copa do Nordeste, competição que agrada a muitos, inclusive eu gosto muito dessa competição. Não só o povo nordestino, mas também outras pessoas de outros estados. Eu imagino que devem gostar porque é uma competição muito boa, muito legal de se acompanhar. Pela Copa do Nordeste, a equipe do CRB venceu o Sampaio Corrêa por 1-0, placar mínimo. O Altos enfrentou a equipe do Fortaleza e quem esperava que o Fortaleza vencesse a partida se enganou. O jogo terminou na igualdade de 1-1.
A equipe do Bahia e o Sport fizeram um jogo bastante movimentado. Por mais que a equipe baiana pudesse ser até favorita para esse jogo, o Sport mostrou sua força e mesmo jogando fora de casa, venceu por 3-2 o tricolor da Bahia, um grande jogo sem dúvidas. Na outra partida, Ceará enfrentou a equipe do CSA e o Ceará levou a melhor 2-0 para a equipe cearense. Na Premier League, vamos destacar 3 jogos. O primeiro é a vitória do Aston Villa sobre a equipe do Southampton. O Aston Villa goleou por 4-0 e teve gols brasileiros. Douglas Luiz e Coutinho deixaram seus gols e a equipe do Aston Villa goleou e segue aí na luta por subir na tabela, conseguir almejar aí competições europeias ou pelo menos terminar o campeonato numa posição boa. Já a equipe do Chelsea jogou fora de casa, mas foi como se estivesse em casa. Goleou o Burnley por 4-0 e a equipe dos Blues ainda segue acreditando no título da Premier League, por mais que esteja difícil, mas não é impossível. E o outro jogo que vale a pena destacar foi a vitória da equipe do Liverpool, que venceu pelo placar mínimo o West Ham por 1-0. E o Liverpool segue firme e forte na luta pelo título da Premier League. Pelo campeonato alemão Bundesliga, o Bayern de Munique, que nos últimos anos aí sempre tem sido campeão, no final de semana tropeçou e empatou em 1-1 com o Bayer Leverkusen. Enquanto isso, o Leipzig enfrentou a equipe do Freiburg e também não saiu do empate. Terminou também em 1-1. Borussia, a equipe do Wolfsburg, uma equipe bastante conhecida, jogou e venceu o Union Berlin por 1-0. Na La Liga, vamos destacar aqui o jogo do Real Madrid. A equipe do Real Madrid, que está aí firme e forte na luta pelo título da La Liga, venceu em casa a equipe da Real Sociedad pelo um placar de 4-1. O Real Madrid até tomou um susto, saiu perdendo por 1-0, mas ainda no primeiro tempo virou a partida para 2-1 e no segundo tempo a equipe administrou o jogo, jogou muito melhor e conseguiu a virada, fazendo 4-1. Então, parabéns ao Real Madrid. Essa vitória antecede um grande jogo, a decisão que o Real Madrid terá no meio da semana, que enfrentará a equipe do PSG em casa, e o Real Madrid precisa, no mínimo, vencer por 1-0 para levar para a prorrogação e possivelmente pênaltis. Bem, continuando, pelo campeonato italiano, a equipe da Roma teve um duro confronto frente à equipe da Atalanta, mas os romanos venceram por 1-0. Já a equipe da Lazio enfrentou a equipe do Cagliari. E a Lazio, mesmo com o jogador expulso, meteu 3-0 na equipe do Cagliari, que não faz um campeonato bom. Pelo campeonato francês, deu quase que zebra, já que a equipe do Nice é uma equipe bastante conhecida, mas o PSG hoje em dia é a equipe que domina completamente a França, mas não teve forças para superar o Nice, e o Nice bateu o PSG por 1-0. E esses foram os resultados do sábado, mas ainda vamos ter mais resultados agora do domingo. Bem, já nos resultados de domingo, a equipe vamos abrir com o Paulistão. Palmeiras enfrentou o Bragantino, Palmeiras enfrentou o Guarani e o Palmeiras, como está fazendo uma ótima campanha, não deixou seu torcedor decepcionado. Venceu o Guarani por 2-0. O Massa Bruta, o Bragantino, o Red Bull Bragantino, venceu em casa o Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0 também. Já no jogo do campeonato carioca, tivemos o grande clássico entre Flamengo e Vasco da Gama. O Flamengo venceu por 2-1, saiu na frente com gol de Felipe Luiz. O Vasco buscou o empate, mas no finalzinho, com um golaço de Arrascaeta, a equipe do Flamengo virou e teve um lance quase que polêmico no final do jogo. Reclamação de pênalti para o Vasco, e no momento pareceu pênalti, mas depois, em alguns lances, foi comprovado que não houve pênalti, foi lance normal dentro da área.
e o Mengão venceu por 2-1 o clássico de virada. Pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional venceu o Aimoré por 1-0. Já pelo Campeonato Mineiro, tivemos o grande clássico entre Atlético Mineiro, Galo, e o Cruzeiro, a Raposa. E o Galo levou a melhor, 2-1 em cima do Cruzeiro. Grande jogo e grande vitória do Atlético Mineiro. Nos demais jogos, pelo campeonato Potiguar, tivemos a equipe do América de Natal jogando um grande clássico contra a equipe do ABC, mas o América não tomou conhecimento do ABC e meteu 3-0, venceu o clássico. A equipe do América, a América de Natal, venceu o ABC por 3-0 no clássico Potiguar. Nos demais jogos, tivemos pela Copa do Nordeste, a equipe cearense do Floresta perdeu para o Atlético Alagoinhas por 2-1. No grande clássico entre Botafogo e Campinense, Botafogo da Paraíba contra o Campinense, a igualdade permaneceu e o placar foi 1-1. No jogo entre Náutico e Sergipe, o Náutico meteu 3-0 no Sergipe, enquanto o Souza meteu 5-1 no Globo. O Globo, que eliminou o Internacional, dessa vez foi goleado. E já na Premier League tivemos Arsenal e Watford. A Arsenal fez um jogo bastante movimentado contra a equipe do Watford e o Arsenal venceu por 3-2. No grande clássico dos Manchester, o City levou a melhor sobre o time do United. Nem parecia clássico, já que a equipe do City meteu 4-1 na equipe do United e venceu o grande clássico de Manchester. Já na La Liga tivemos o Barcelona, que está numa grande crescente. A equipe está num bom momento, num ótimo momento, depois de passar por turbulências na temporada. A equipe se acertou e venceu o Elche por 2-0 na La Liga. A equipe do Atlético de Madrid venceu o Real Betis por 3-1. Já na Itália, tivemos a equipe da Juventus vencendo o Spezia por 1-0. Enquanto o Milan venceu por 1-0 a equipe do Napoli no grande clássico. Na França, num grande jogo também, o Mônaco venceu o Olympique de Marseille por 1-0, placar mínimo. E esses foram os resultados do final de semana. Se você gostou, então se inscreve no canal, deixa o like e tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau!